Sabe, a verdade é que a rejeição, ela dói muito, machuca, nos deixa sem chão. O caminho que era tão claro muitas vezes passa a se tornar cada vez mais escuro e sombrio. Nós nos perdemos nos abismos da nossa própria mente. Afinal, a rejeição por parte de quem gostamos tanto dói muito mais do que uma dor física ou uma doença, porque atinge diretamente os nossos corações. Mas, ao ressignificar toda a jornada, você pode encontrar alívio, alento e amadurecimento para seguir a vida, independente dos fracassos que vão acontecer em todo o seu caminho. Até porque a rejeição não é o fim do mundo, mas sim o começo dele. E aí, meus queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Mano Joe, o mestre do romance, está na área para comentar esse episódio maravilhoso de Yamada com Level 99. Gente, eu fiquei tão feliz com esse episódio, mas a forma como ele abordou ali a rejeição por parte de quem é rejeitado e de quem rejeita também foi algo magnífico. E principalmente focando também no sentimento que quando você não quer se apaixonar por uma pessoa, você acaba se apaixonando de qualquer forma, porque aquela pessoa é apaixonante e você não tem o que fazer a não ser se machucar, entre aspas. E bom, vamos comentar sobre mais esse episódio. Eu acho que foi um dos melhores de Yamada. Se eu achei que o anterior ele foi mais ou menos, esse daqui foi maravilhoso! E a Akane deu mais uma lição de maturidade, de ressignificação das coisas que... estou apaixonado por esses dois, Akane e Akito. Meus lindos, vocês são demais. Vamos comentar aqui sobre esse episódio, sem antes você deixar aquele likezão aí, galera. Já deixa o seu like aí, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, compartilhando e comentando. Vamos direto para esse episódio, porque tem coisas muito legais que eu gostaria de comentar com vocês. Porque, bom, o que aconteceu no episódio passado foi que a Akane tava passando mal, o Yamada levou ela pra casa, e levando ela pra casa percebeu que ela tava com uma febre muito alta. E perdão, Akane, eu falei que a sua gripe era uma gripe um pouquinho mais fraca, mas se provou ser uma gripe de uns 40 graus pra mais. Porque a bichinha tava morrendo de frio, tava muito mal, a febre não passava, ela não conseguia nem tomar água. E gente, quando eu fico gripado assim também... é ruim demais. Então, perdão, Akane, agora eu percebi que você realmente estava mal pra dedéu. Não era uma gripe muito simples. Tanto que ela foi obrigada a ter que ir pro hospital. Mas sabe quem levou ela pro hospital? Nosso querido Yamada-kun pegou ali o cartão de saúde dela, pagou as contas lá do hospital pra ela ficar no hospital, tomar o soro e tudo, levou ela pra lá, trouxe ela pra casa novamente, ficou lá cuidando dela o tempo inteiro, o dia inteiro, até o sol raiar do próximo dia. Que atitude do querido Yamada! Enquanto nós vamos ver um pouquinho, não só sobre o Yamada, como também sobre a Tsubaki, aquela garota que é da escola dele, que acabou se apaixonando. E bom, começa que a história da Tsubaki com o Yamada acaba partindo ali do próprio ensino médio ou fundamental, quando eles estavam jogando na internet. Ela sabia quem era ele, tudo, conseguiu descobrir, até porque parece que é uma pessoa que manja bastante disso e gosta bastante de jogos, e foi derrotada aparentemente no jogo. Achou que ele tava trapaceando, tava meio desconfiada dele e resolveu ver como ele jogava, se isso era real, se não era real, se ele tava trapaceando ou não. E ele acabou levando ela pra casa dele, né, junto com um amigo, é claro, para mostrar ele jogando. Ela viu que ele era muito bom e com isso eles passaram a ter ali uma amizade. Só que o que acontece? O Yamada não é uma pessoa que lida muito bem com as garotas. E a gente entende isso porque ele é uma pessoa totalmente sincera, ele é muito sincerão e ele é sem filtro. Logo, ele fala diretamente o que ele pensa. Se, por exemplo, ele tivesse com muita vontade de dar um beijo na Akane, por exemplo, eu tenho certeza que ele já iria lá, ou daria um beijo, ou já pediria, posso te beijar? E pronto, acabou. Ele não teria filtro para falar isso, ele não teria aquela vergonha para isso. Tanto que a gente nunca vê momentos em que ele fica envergonhado. E percebendo isso, ela percebe que graças a isso, ele também é um pouco
cruel na hora de dar fora nas garotas, porque várias meninas vão lá, se apaixonam por ele, porque ele é muito bonito, papapá, 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 e chegam nele e falam assim, poxa, eu gosto de você e tal, e leva o fora. Ele é sempre a pessoa que acaba rejeitando essas garotas. E nisso, a Tsubaki já percebeu, ó, eu não posso me apaixonar por esse cara, porque ele é gentil, ele realmente se importa com as pessoas, mas só quem vai perceber quem é o Yamada de verdade são as pessoas que estão ao seu redor, que tem mais intimidade com ele, que conhecem ele de verdade, sabe que ele não faz isso por mal, até porque foi para a Tsubaki que o Yamada acabou desabafando e ela tava conversando sobre ele não arrumar uma namorada, será que ele não gosta, será que ele gosta, o pessoal tava falando mal dele, ela se sentiu ali incomodada, muito legal da parte dela, eu gostei bastante, coisa de amigo mesmo. E aí ele conta a história dele com aquela outra garota da escola lá do, sei lá que ensino que era, se era fundamental, onde que era. Bom, eles eram pequenos e aconteceu que essa menina levava muito bullying porque ela gostava do Yamada. Então acho que as pessoas olhavam pra ela e falavam assim, haha, você gosta do Yamada, então nós vamos te desprezar aqui. Não sei, coisa de japonês, né? Porque parece que isso só acontece no Japão, tipo, a pessoa gosta de um e ela não pode gostar, tecnicamente falando. Bizarro, mas tudo bem. O professor pega e pede para o Yamada levar ali as lições, levar as coisas pra casa dela, eles acabam virando amigos. Só que nisso que eles viram amigos, ela acaba se apaixonando por ele, porque ele era a única pessoa que estava ao lado dela. Só que quando ela faz meio que uma declaração, ele é meio grosso com ela, a gente sabe disso porque ele não tem muito filtro. E por conhecer ele muito bem, mas também saber que ela precisava dar um passo adiante, aquela menina, mesmo pequenininha, ela compreende tudo isso e chora pra caramba, sofre pra caramba, porque ela queria que o Yamada gostasse dela. E é triste essa coisa de ser rejeitado, gente. Olha, pra quem já foi rejeitado, até mesmo quando tá namorando, e você leva um fora da namorada, você fala assim, putz, meu mundo acabou porque a menina me largou, papapá. Ou então quando você é rejeitado sem nem ter nada com a pessoa, é realmente triste, é estarrecedor. Você perde o seu próprio chão pensando, putz, grila, mano, ninguém gosta de mim, né? Esse é o primeiro pensamento que vem na nossa mente, principalmente quando a gente gosta realmente da pessoa. Não é quando você tá, por exemplo, sei lá, numa balada e você vai tentar chegar numa menina e a menina dá o fora. Não é a mesma coisa. Quando você gosta mesmo, e se você se declara que você gosta de verdade da pessoa e a pessoa te rejeita, você fica tipo, quebra ali um pouquinho do clima. E o que acontece? Vocês não podem mais permanecer basicamente com a mesma amizade. Nisso, aquela menina acabou percebendo aquilo, né? Tanto que no episódio, o que ela faz? Ela pega, agradece ele por ter estado ao lado dela e tudo, ter ajudado ela, e ela tá indo embora. Pronto, ela tinha que seguir em frente, entendeu? Melhor atitude impossível, porque ela não ficaria perto dele, alimentando aquele sentimento que ela tinha, e ao mesmo tempo ela também estava agradecendo ele, porque ela sabia que no fundo ele não era aquela pessoa ruim, embora o Yamada carrega essa culpa até os dias de hoje, porque ele imagina que ele não é uma pessoa boa, porque ele não faz as coisas boas para as pessoas e ele só as magoa. Por isso a Tsubaki já começou ali a se apaixonar por ele, porque embora ele parecesse frio, né, ele não era nem um pouco gentil, entre aspas, aquela casca que todo mundo via dele, na verdade não passava de uma mentira, porque o pessoal não conhecia ele de verdade, e ela conheceu, e por conhecer, se apaixonou, mas já sabe que o Yamada está em outra, está se apaixonando por outra pessoa. E quem foi que fez ele quebrar tudo isso? Foi simplesmente uma pessoa que acabou sendo rejeitada. E aí, nós vamos para a parte das dificuldades também de se rejeitar alguém. Porque você acha que o Yamada, depois dele ter essa experiência com a garotinha lá quando eles eram pequenos, que ele gostava aparentemente de ser amigo dela de verdade, se importava com ela, mas não gostava dela de fato. Só que o que acontece? Ele não quer ficar magoando as pessoas, ele não quer ver as pessoas chorando, ele não quer ver as pessoas sofrendo, ele liga para as reações que acontecem logo a seguir, e nisso ele começa a se afastar dos outros. Por quê? Porque quanto mais ele chega perto das pessoas, mais ele magoa elas, pelo menos as garotas nesse caso, porque nesse caso as garotas gostam dele, e é realmente algo difícil você rejeitar alguém, quando você tem realmente sentimentos pela pessoa, assim, tipo, eu gosto dela como amigo, ou alguma coisa desse tipo, ou então quando você se importa com outra pessoa, independente se ela é sua amiga ou não. E eu digo isso porque, gente, olha só, a rejeição, ela não só acontece no mundo romântico, né? Ela acontece também no ambiente de trabalho. E teve uma vez, vou contar uma experiência aqui rapidinho pra vocês, que eu tive que demitir uma pessoa assim no trabalho. Tava ali sendo substituto de chefe no local onde eu trabalhava e tudo mais, e eu não conseguia demitir aquela pessoa, porque, sabe, você se importa com a vida daquela pessoa vai perder o emprego, o que será que vai acontecer? Você
sabe? Tem coisas que você fica assim, desesperado. E é a mesma coisa de uma rejeição, de uma demissão, de você rejeitar uma vaga de uma pessoa que às vezes que ela queria muito, ou então rejeitar uma pessoa que queria muito ficar com você, mas você não sente o mesmo por ela. E você tem que falar isso porque você não pode alimentar as esperanças. Então, é umas partes assim bem complicadas. Então, a pessoa que rejeita também sente muitas vezes dificuldade, dependendo, claro, da pessoa. E o Yamada sente isso, tanto que a Akane nota tudo isso, porque ela vai sendo cuidada por ele. Eu achei umas partes muito engraçadas quando ela acorda, a febre deixa ela meio tonta, meio doida, e aí ela tenta chegar lá no Yamada e fala, desculpa, não sei o que, ela joga água fora, não consegue nem beber água, ela é cuidada totalmente por ele mesmo assim, e a febre dela tava braba mesmo, a bicha, mesmo quando ela acordou depois do soro, ela ainda tava meio ruinzinha, né, tava lá espirrando e tudo, mas o ponto legal de tudo da Akane, mesmo sendo rejeitada, é que ela resolveu ressignificar todas as coisas que aconteciam. E por que ressignificar é uma palavra importante? Bom, aprendi isso com a minha psicóloga. Porque nem tudo é ruim porque termina de forma ruim ou então termina de uma forma assim que deixa o seu chão desmoronar. Você pode focar apenas nos momentos bons que você teve com aquela pessoa. E é isso que a Akane vai falar. Primeiro, ela vai entender que é difícil pro Yamada rejeitar as pessoas. E mesmo que ele se considere ali uma pessoa que, olha, eu não sou tão bom assim, a Akane mostra, você é bom sim, você é gentil, você cuidou aqui de mim nesse tempo todo e eu me sinto segura contigo, não só porque ela gosta dele e porque está gostando, mas sim porque o Yamada nunca teve intenções de avançar o sinal, é um cara extremamente gentil e respeitoso. Por isso faz com que ela tenha ainda mais intimidade de se aproximar, de tocar, de segurar ali na camisa dele quando ele tá indo embora, porque quanto mais a pessoa se mostra pra você como uma pessoa confiável, mais você sente proximidade dela. É por isso que a Akane está desse jeito, porque o Yamada mostrou que ele era uma pessoa confiável. Ele nunca deu motivos que ele avançaria o sinal ou que ele olhava ela de uma outra maneira, ou sexualizando, ou então eroticamente, alguma coisa assim. Ele não olhava dessa forma. Ele olhava ela como uma pessoa. Cuidou dela quando ela estava bêbada, cuidou dela agora quando ela estava doente, cuidou dela quando ela se machucou e tudo mais. Então ela viu ali nele uma pessoa que não tinha segundas intenções, mas não só isso, que era gentil de fato. Só que ele, claro, está se apaixonando por ela porque ela foi a primeira pessoa que o entendeu, o compreendeu e não o julgou. Muitas pessoas normalmente vão lá como a Tsubaki e falam assim, pô, você tem que arrumar uma namorada e tudo. Nada contra o que ela falou, queria ajudar de uma certa forma, mas não entendeu realmente o que o Yamada estava passando e como ele se sentia de fato. Tanto que em poucos momentos com a Tsubaki ela viu uma outra face que ela ainda não tinha visto, uma face meio mal-humorada, porque todo mundo fica falando esse tipo de coisa pra ele. Então, de certa forma, ele se abriu pra Tsubaki, que ele considera como uma amiga de verdade, como ele se abre pelo Eita, como ele se abre mais ou menos pela Aruna-chan e como ele se abre mais ainda com a Akane. Por isso, Yamada não se permite ser feliz, vamos dizer assim, porque ele acha que ele vai magoar todas as pessoas com o jeito dele. E por isso ele pensa de si mesmo como se fosse uma pessoa ruim, mas a Akane ressignifica tudo isso, não só demonstrando que ela o compreende de forma empática, como também vai trazer ali algo muito a mais acerca do seu último relacionamento com o Takuma, porque ela sabe que foi difícil pro Takuma ali rejeitar ela, independente se ele traiu ou não, ele realmente se importou com os sentimentos dela, e ela prefere focar nas partes boas que eles tiveram no relacionamento, porque nem tudo foram tipo o fogo, o inferno, foi o caos naquele relacionamento, teve partes boas onde ela gostou, onde ele também gostou, onde eles se divertiram e tudo, e ela resolve focar em tudo isso e preferir que a pessoa se lembre dela lá no futuro, independente se ela tiver com outro e tudo mais, que ele tenha a imagem dela sorrindo, que ele tenha a imagem dos momentos bons e não de um momento ruim que acontece pra todo mundo quando você se apaixona por uma outra pessoa, no caso dele. E eu achei isso interessante porque ela é madura o suficiente pra fazer isso, talvez com a ajuda dos seus próprios livros que ela acaba lendo ali, porque ela se acostumou a ser rejeitada, e ao mesmo tempo que ela amadurece e dá um passo adiante, ressignifica
tudo isso, ela também é uma pessoa como Yamada que não se permite ser feliz, que não se permite amar por medo de ser machucada, de entender as coisas errado e mais uma vez ter mais uma rejeição, porque rejeição machuca o nosso coração, não tem como, dói pra caramba. Então eu gostei bastante dessa ressignificação dela, ela sorrindo e tudo. Ela fez o Yamada sorrir também nesse episódio, fez ele dar uma risada, ou seja, ele vai se abrindo, aquela casca de cara sério vai se perdendo aos poucos e eles vão ali adquirindo cada vez mais intimidade. E eu adorei isso daqui, abordou muitos temas legais assim nesse episódio. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, porque bom, continuando aqui o que rolou ali no episódio, a Akane começa a ficar cada vez mais apaixonada por ele, tanto que tenta se aproximar, tenta tocar nele ali e tudo, porque é inconsciente, ela tá gostando dele, né, ela quer tocar, ela quer dar um abraço, ela quer fazer alguma coisa, só que isso não acontece até então, porque ele tem que ir pra escola e ele tá morrendo de sono, mas vai pra escola mesmo assim. E eu digo pra vocês que uma das partes favoritas assim desse episódio foi quando ela teve cãibra, porque ali foi muito fofo, porque dói mesmo, quando você tem cãibra, você sente sua perna assim doendo, ah, meu Deus, dói mesmo, sabe? Só que é uma dor que vai passar depois de um tempinho, né? Só que dói pra caramba na hora, meu Deus do céu. Nossa, quando eu lembro que eu já tive cãibra assim, várias vezes eu acabo tendo, meu, isso daí é muito ruim. E ela lá esperneando pra caramba, deu até umas bicudas na cabeça do Yamada, e o Yamada tentando fazer o pé dela voltar ao normal ali, né? Ficar mais tranquilo e tudo. E aí ela fica toda fofa, gente. Não, a Akane, ela é demais. Ela tem os seus momentos de choro e tudo, faz aquele drama, e até o próprio Yamada fala, putz, que drama, hein? Só que, cara, mesmo assim ela consegue ser muito madura, então ela sabe mesclar bem a parte mais cômica e também a parte mais séria acerca dela. E isso faz com que o Yamada se apaixone. Por quê? Porque a Akane é uma pessoa que conseguiu quebrar essa casca que ele teve. Enquanto as outras não conseguiram acessar essa casca, a Akane, por ser gentil e muito simpática, ela acaba invadindo ali, ela acaba atraindo, é uma pessoa muito expansiva, acaba atraindo o Yamada pra ela e mostra pra ele que ele é sim uma boa pessoa. E um dia ele ia se apaixonar, como a Tsubaki disse nesse episódio. E ele se apaixonou. Ali nós terminamos o episódio, quando ele vai embora, e ela fica lá toda tímida, junto com a sua máscara, até mesmo falando pra ele que se ele ficar ruim e ele pegar alguma gripe por causa dela, ela vai cuidar dele da mesma forma. Ah, eu espero que isso aconteça realmente. Esse episódio foi demais, gostei de como abordou tudo, sabe? É muito mais do que um romance quando você consegue ver essas outras partes assim. Eu achei esse episódio muito bom, por isso que eu vim fazer um vídeo. Vocês sabem que eu só faço quando o episódio é bombástico. Por isso, Mano Joe aqui tá vazando. Até um próximo vídeo. Aguardo o comentário de vocês. E ó, Yamada, você é o cara, papai. E a Akane, que história. Me lembrou da minha própria, gente. Por isso que eu acho que eu me identifiquei tanto com ela nesse episódio. Como é bom quando a gente amadurece, quando a gente tem uma outra ideia assim da vida, sabe? Muda tudo. Muda tudo.